E aí, pessoal, vamos começar mais um podcast, Papo da Elétrica, o podcast do Clube da Elétrica. E dessa vez o assunto é mulheres na engenharia. E estamos aqui com duas meninas incríveis. Estamos aqui com a Brenda Rocha, engenheira eletricista e eletrotécnica, graduanda em Engenharia de Segurança do Trabalho e atualmente possui uma empresa de energia solar. Então, Brenda, seja bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. E a outra é a Marise Cruz, engenheira eletricista, graduanda em energias renováveis e atualmente também possui uma empresa de energia solar. Marise, obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vinda. Obrigada. Então, meninas, eu quero primeiramente começar esse bate-papo perguntando a vocês por que vocês escolheram a engenharia elétrica? Eu fui por influência do meu pai. Quando eu concluí meu ensino médio, que foi um integrado ao técnico, o meu técnico era em informática, manutenção e suporte informática. Eu não me identifiquei muito com o curso técnico. Então, quando eu concluí o ensino médio, eu fiquei na dúvida de o que área eu ia seguir no ensino superior. Eu sabia que eu queria ingressar numa instituição pública por conta de ter passado por greves no meu ensino médio, chegar na sala de aula e não ter professor presente. E quando eu concluí, meu pai, na época, trabalhava para uma empresa terceirizada da concessionária local e ele também é eletrotécnico, falou, tenta o curso de engenharia elétrica. Eu tentei uma bolsa do ProUni, consegui ingressar, com essa bolsa do ProUni. Quando eu iniciei o curso de engenharia elétrica, eu me assustei com a área, que tem uma quantidade grande de homens. Mas, com o decorrer do curso, eu fui me desenvolvendo, fazendo amizade com a turma. E hoje eu sigo essa área com muito orgulho e busco sempre me capacitar e trabalhar com qualidade. Bom, o início da minha trajetória não se deu muito diferente da Marise, porque inicialmente eu também ingressei numa instituição federal, na qual era um curso médio integrado ao curso técnico. Eu fiz eletrotécnica, eu comprei os sonhos da minha mãe, que os sonhos da minha mãe era que eu fosse eletrotécnica. Até então, eu não sabia o que é que um eletrotécnico fazia e nem o que um engenheiro eletricista fazia. Eu lembro que, no primeiro momento, eu achei o nome bonito e aí eu perguntei, mãe, o que é que um eletrotécnico faz? E ela, menina, vai lá, tu vai descobrir, tu vai ganhar bem. Aí eu disse, deixa eu ir. E aí, quando eu entrei na instituição, eu tive um choque muito grande de realidade, porque a minha turma eram 40 alunos. Eu lembro que dos 40 alunos, se tivesse 6 mulheres, eram muito. Então, assim, eu aprendi muito nova a conviver, em ambientes onde predominava, na verdade, mais homens do que mulheres nesta profissão. Então, foi no IFP, cursando eletrotécnica, onde eu tive o primeiro contato com engenheiros eletricistas, que eram os meus professores dos cursos técnicos, Então, esses professores foram os responsáveis, pela minha paixão pela engenharia. E eu lembro que eu dizia, eu quero ser engenheira elétrica. E aí eu sempre falei muito, sempre fui muito elétrica. Eu lembro que um deles jogou o pincel em mim e falou, elétrica não, você vai ser engenheiro eletricista, porque elétrica é quem está na tomada. E aí eu lembro que desde esse dia, toda vez que alguém chega para mim e fala, tu é engenheira elétrica, eu digo, não, eletricista, que elétrica é quem está na tomada. Então, assim, a minha trajetória começou devido ao meu curso técnico. E não diferente da Marise, eu também fui bolsista, ProUni, na faculdade, na mesma faculdade, inclusive. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não tive esse espanto, em ver que 80% da turma era composta pelo sexo masculino. Então, para mim, aquilo foi um pouco mais tranquilo, porque eu já tinha esse costume no curso técnico, porque eu segui um pouco da trajetória dessa parte elétrica. Mas, assim, eu tive, sim, algumas dificuldades, por conta que é muito difícil para nós, mulheres, estar em um ambiente que a sociedade ainda hoje, em pleno século XXI, impõe que isso é para mulher, isso é para homem. E, querendo ou não, naquela época, há 6 anos atrás, o curso de engenharia era um curso que todo mundo achava que só homem, podia fazer. Ainda era um curso que a quantidade de mulheres eram bem
bem reduzida. Mas é isso aí, como a Marise falou, né? A gente vai se capacitando, vai se esforçando. E hoje eu sou muito realizada profissionalmente. Eu não consigo fechar meus olhos e me fazer a pergunta: se eu não fosse engenheira eletricista, o que é que eu seria? A resposta é a mesma. Eu seria engenheira eletricista. Ótimo, ótimo. Eu vou até contar aqui um relato para vocês, né? Do início, de por que eu escolhi engenharia, né? E eu escolhi, primeiramente, porque eu tinha afinidade em cálculo mesmo, né? Mas eu estudei 2 anos para cursar medicina. Mas nunca foi aquilo, nunca gostei, nunca queria seguir aquilo dali, não. Era mais para satisfazer mesmo a minha mãe, os meus pais. Só que um dia, eu conversando com um professor de física, eu disse: ó, professor, eu quero fazer engenharia. Eu quero fazer engenharia, eu não quero fazer medicina e eu vou conversar com a minha mãe. E ele disse: você tem muito futuro nisso aí, porque é uma coisa que você gosta, a gente percebe aqui que você gosta. E eu fui. Quando eu fui conversar com a mamãe, eu lembro que eu disse assim: mãe, olha, eu sei que a senhora sonha em me ver de jaleco, mas eu quero ser engenheira. Aí ela: meu Deus do céu, Larissa, tu vai ser engenheira, tu vai pegar sol na cara, vai pegar poeira. E eu disse: poeira, mamãe? Não vou não, eu vou ser engenheira eletricista. Aí ela: além de pegar sol, ainda vai querer subir em cima do poste? Aí eu peguei e disse assim: não, é mais ou menos isso aí, mas subir em cima do poste a gente não sobe não, viu? Mas hoje, né, hoje ela viu que eu gosto disso, que eu me dedico a isso, e ela super me apoiou durante todo o ensino, né? Toda a parte da faculdade. Hoje é uma das minhas maiores incentivadoras. Mas e aí, meninos, vocês passaram por algo parecido, algum preconceito de familiares ou de amigos? Na minha família eu tive apoio, como eu disse, né? Meu pai sempre apoiou, sempre deu incentivo para eu seguir essa área. Então, na família, também na parte da minha mãe, sempre me apoiou. Não tive dificuldade. No meu caso, eu também não tive dificuldades relacionadas a opiniões de familiares, né? Falar: isso não é um curso para mulher, ou não é um curso que vai agregar valor, coisas do tipo. Agora, no lado profissional, né, eu tive, sim, bastante dificuldades, não relacionado a opiniões, mas dificuldades relacionadas a como as pessoas me enxergavam sendo mulher inserida no ambiente de trabalho, até porque a minha vida profissional começou, eu era bem nova, tipo, eu tinha em torno de 17 anos, quando eu tive o meu primeiro estágio, e foi um estágio na área técnica. Eu ainda estagiei quando eu era eletrotécnica, né? Antes de concluir o curso, na verdade. Então, era numa indústria de bebidas, então, assim, numa indústria grande, então, era 95% predominante do sexo masculino. Então, assim, é um trabalho, assim, que é até caracterizado por um pouco mais braçal, né? Porque é indústria, você mexe muito com mecânica, com elétrica, e não era aquilo que eu imaginava que eu faria, que eu via na faculdade, né? Porque quando eu me idealizava como engenheira, eu me imaginava: eu vou estar ali só observando, só olhando, vou estar fazendo um projeto aqui. Eu me via mais assim com a caneta na mão, né? E Brenda, e nesse seu estágio, você chegava a dar ordens assim para alguém do sexo masculino? Não, nesse estágio, como era estágio técnico, né, que foi o meu primeiro, o que é que acontecia? Eu acompanhava a rotina dos eletricistas, né? Eu trabalhava na parte de engenharia da indústria, então eu chegava, eu acompanhava tudo que eles faziam, eles me ensinavam, mas eu não chegava a colocar a mão na massa, como é que eu posso explicar? De uma forma que fosse me prejudicar, por eu ser uma estagiária, né, que é considerado menor aprendiz. Então, vamos lá, vamos supor que ele fosse fazer uma limpeza num painel. Então, eu ficava ali próximo, observava, verificava o material que ele utilizava para limpar o painel. Se fosse uma troca de rolamento, ele falava: estou usando rolamento tal, isso aqui é uma polia, isso aqui é tal coisa. Ele ia me explicando o que era tudo, para eu poder ter aquele primeiro feeling, né? Porque quando eu me deparei, né, no primeiro dia, eu lembro que ele pediu para me pegar um alicate. Eu não sabia o que era nem um alicate direito.
Entendeu? Brenda, pega isso para mim. Eu lembro que ele me fez algumas perguntas que eu não tinha contato ainda nem no IFP, por conta que eu ainda estava no primeiro período, então as disciplinas do técnico ainda não estavam tão expressivas, né? Eram aquelas disciplinas bem básicas, então muita coisa eu não entendia, eu não sabia. Então, eu lembro assim que foi algo muito novo mesmo para mim. E assim, eu lembro que eu chorei algumas vezes no banheiro, porque eu escutava alguns comentários. Essa daí não vai durar uma semana. Bota ela para carregar a maleta. Eu lembro que um dia teve até um episódio engraçado. Um dos mecânicos falou assim, bota ela para carregar a maleta. A maleta, ela tem uma parte que você pode puxar, né, que é carrinho, só que essa estava quebrada. Aí eu disse, levar no braço eu não vou conseguir. Pois eu fui chutando a maleta, até chegar no lugar, mas levei a maleta. Levou a maleta. E eu tenho até uma foto desse dia, eu segurando assim a maletinha de lado, com um chapéuzinho, com óculos protetor auricular dentro da indústria. Eu disse, nossa, eu passei por tanta coisa. Lembro que nesse dia eu chorei muito. Eu chorei não porque eu tinha conseguido, não é porque eu consegui, mas porque comentários assim externos às vezes deixam a pessoa muito mal. Eu fiquei, poxa, só porque eu sou mulher, o que custa vir um homem levar para mim? Entregar a maleta lá para me fazer o meu trabalho. Então, foi isso. Passou por algo parecido, Marisa? Eu no estágio também da faculdade, né, já na engenharia elétrica. Eu entrei numa empresa em que eram só homens. Eu fui logo para o setor de projeto. E aí, na faculdade, a gente não aprende muito o que vai ver na experiência, né, no dia a dia mesmo, do engenheiro. E aí, nessa empresa, eles me deram um projeto para mim fazer um projeto grande de energia solar. E eu ainda não tinha conhecimento, ainda nem sabia qual era a norma, não tinha conhecimento nenhum, né? Porque, na época, a faculdade ainda não colocava a fundo a questão do ensino de projeto de energia solar. E aí, ele me deu um mês, ficou falando, essa menina aí não vai durar aqui não, ela não vai concluir esse projeto, ela não vai aprovar. E aí eu fiquei, na época eu estava estudando para a faculdade, eu estagiava no outro horário, e à noite eu estudava para a faculdade e ainda estava tentando aprender a desenvolver esse projeto. E foi aí que eu consegui aprovar meu primeiro projeto de energia solar. Também tive outras experiências. Eu comecei a estagiar cedo, eu passei por 5 empresas. Em uma foi também a questão de levantamento da rede. Eu fui atrás de estudar a questão das estruturas de média tensão, baixa tensão. E, então, tudo eu sentia essa desigualdade, assim, ela não vai conseguir. E isso me dava mais força para ir atrás, para estudar a norma, para tentar desenvolver e aprovar os projetos. Quando eu me formei, eu entrei em uma empresa, já como responsável técnica, e eu senti uma desigualdade por conta de eu ser mulher e jovem. Os eletrotécnicos, o mestre de obras, ele não valorizava o que eu falava. O projeto está aprovado, é assim na norma, o padrão tem que ser construído dessa forma, e ele questionava comigo. Esse mestre de obras, ele era de outro estado, da Paraíba, e a norma é diferente da norma local, né? Que, no caso, a obra era no Maranhão. Foi 824 painéis, era uma usina grande, mini geração. E foi difícil concluir essa obra exatamente por isso, porque eu falava a forma que era para ser feita e ele questionava, e os outros funcionários terminavam seguindo a palavra dele. E a Equatorial vinha, reprovou umas 3 vezes, mas só depois que reprovava que vinha um relatório dizendo o que tinha que ser feito, que eles davam valor ao que eu dizia. Então, e não foi só nessa obra, outras obras também eles questionavam o que eu falava. Eu falava, a espessura do cabo disjuntor tem que ser esse. Eles faziam diferente. Só para não... Eu sentia isso, né? Que era só para ir contra o que eu falei. Acho que pensando assim, não, ela está querendo mandar... Mas não é isso. A gente estudou, passou 5 anos na faculdade, buscou conhecimento e o que a gente menos quer é não ter projetos aprovados, né? Pois é, a gente luta para aprovar tudo certinho, fazer tudo direito, conforme a norma. Só complementando aqui, né, que Marise falou um pouco das experiências que ela teve. A maioria das minhas experiências foram mais industriais. Então, assim, com trabalho um pouco mais voltado para essa parte de máquinas, manutenção corretiva, preditiva, preventiva, essa parte mais industrial, né?
Então, assim, depois dessa primeira experiência que eu tive como estagiária técnica, eu tive mais 2 experiências que foram em indústrias também, só que como estágio superior. Então, eu tive um pouco mais de responsabilidade. E eu sempre encontrava um pouco dessa resistência que a Marise comentou, né? Porque, assim, quando você está trabalhando com mecânico, eletricista, por eles terem uma bagagem bem maior, não só pela idade, porque a maioria são bem mais velhos do que eu na época, né? Uma menina nos seus 18, 19 anos. Então, assim, eu lembro que a resistência era muito grande, que eles diziam, não tenho curso superior, mas você sabe quanto tempo de trabalho que eu tenho, sabe onde eu trabalhei. Então, foi quando eu tive que utilizar de vários meios para eu buscar como é que eu vou conseguir trazer aquela pessoa para o meu lado. Então, aí era quando eu chegava tirando brincadeira, chegava, e aí, parceiro, e aí, meu rei, e aí, fulano? Trazendo bolo. Isso, eu fazia isso aí. Eu comecei criando um negocinho lá chamado Aniversariantes do Mês. Aí eu comecei a trazer os operadores para participar. Tinha alguns apelidos, assim, claro, com respeito, né? Às vezes eu via um ali, ei, meu chefe. Falei, e aí, patroa? Tipo assim, umas brincadeiras que eu chamava eles para perto de mim. Se eu não sabia algo, eu chegava e falava, você poderia me ajudar com isso? Porque nessa outra empresa que eu trabalhei, eu fazia a programação da manutenção. Então, para mim programar uma manutenção, eu tinha que entender como que aquele equipamento funcionava. Porque na programação eu tinha que colocar o rolamento que ia ser utilizado, tinha que ter o rolamento em estoque. Então, eu não tinha que lidar só com os mecânicos, eu tinha que lidar com N pessoas para executar aquela atividade, né? E, Brenda, você falou, e eu usei muito disso também, principalmente nos estágios que eu tive. Era de cativar as pessoas, porque eu era a estranha ali, né? Eles já trabalhavam há muito tempo juntos, há muito tempo como experiência, né, também. E eu, nova, entrando ali, estagiária. Então, eu fazia logo amizade, eu procurava ter logo amizade com todos. Também, como de costume, eu gosto de trazer bolo, como eu trago para cá. Eu também fiz muito isso, já levei bolo, docinho, para tentar conquistar. Porque aí a gente vai conquistando e aí a gente não tem mais aquele empecilho, nem aquele entrave que se tem logo de cara no início, né? Mas aí, meninas, eu também, mudando agora de assunto, um pouco, né? Assim, quando eu iniciei na faculdade, né? Tinha o quê? 5 meninas na minha turma e 55 homens. Das 5 meninas, 3 se formaram, certo? Na turma que veio primeiro que a minha, que se formou primeiro que a minha, só tinham 3 meninas. Acho que as 3 chegaram a se formar. E o restante tudo era tudo menino, tudo homens. E eu vi que, com o passar do tempo, a quantidade de meninas vinha aumentando na sala. Vocês percebem isso? Vocês percebem que hoje há agora uma elevação assim, de mulheres na engenharia elétrica? Ou na engenharia como um todo? Sim. Dando o exemplo da minha turma, né? Na minha turma ingressaram, se eu não me engano, 5 mulheres. Da turma mesmo, porque sempre tem um agregado ali de outra turma que vem para cursar a disciplina, acaba ficando para trás e acaba se formando junto. Mas, no total, na foto de placa só tem 4 mulheres. E, se eu não me engano, são 26 homens. Acho que, se eu não me engano, formaram 30. Mas, assim, o que eu vejo atualmente, né, é que esse número ele vem crescendo bastante. E, inclusive, tem muitas mulheres que, às vezes, vêm falar comigo para tirar uma dúvida. A maioria são estudantes, né? Eu já cheguei até a fazer algumas palestras na escola que eu estudei para falar um pouco sobre a profissão, falar um pouco sobre como é. E tem muita menina interessada em fazer engenharia elétrica. Muita menina mesmo. E eu fico muito feliz, porque significa que nós estamos conseguindo, né, alcançar ainda mais o nosso lugar no mercado de trabalho. Como a Marise falou, né, nós temos tanto potencial quanto os homens têm. E onde alguns veem dificuldade, nós vemos a solução. Então, eu acredito assim, que essas barreiras elas estão sendo cada vez mais quebradas, né?
E cada vez mais as mulheres estão encontrando o seu espaço profissionalmente. E é isso. Então, Breno, você falou aí que nós mulheres, a gente encontra as soluções, isso é verdade, né? Porque a gente tem um olhar mais clínico para as coisas, a gente é mais observadora. Inclusive, eu acho que isso é uma das minhas principais qualidades, é ser bem observadora. Então, a gente percebe, a gente é mais crítica, a gente observa melhor e a gente, consequentemente, a gente vê aquilo que está errado com mais facilidade. Também, meninas, falando assim, em faculdade, vocês participaram assim de projetos da faculdade? Porque eu participei, eu fui monitora de cálculo 1, cálculo 2, eu participei, tinha uma competição de robôs. De robôs, eu também participei de um carrinho lá com seguidor de linha. Não, com DRL. Não, seguidor de linha só tinha tu, Marisa, para ganhar ali. E aí, eu também participei do clube de montagem, não sei se vocês lembram, era um projeto idealizado. Eu participei do clube de montagem. Pelo professor Ítalo, que nós éramos os professores, na verdade, né, que a gente monitorava um grupo de alunos para determinada experiência. E eu queria que vocês contassem aqui para a gente qual foi a experiência que vocês tiveram, porque, para mim, isso agregou demais, né? Eu pretendo seguir na carreira de professora. Docência, né? Então, todas essas habilidades foram adquiridas através de projetos da faculdade. Eu queria que vocês contassem aí também para o pessoal. Sim, eu comecei... Primeiro fui líder de turma, comecei aí. Aí depois eu fui monitora de eletrônica 1, eletrônica 2... E depois participei do clube de montagem. Eu participei, acho que foi 3 anos do clube de montagem. Então, foram essas experiências que eu tive, foram experiências assim fantásticas, porque você aprende a trabalhar em grupo, você desenvolve essa parte, né? E além também, como você falou, né, quem tem esse apego pela docência, né, tem esse desejo de dar aula ou ministrar curso, palestra, ativa, né, esses gatilhos que a gente possa melhorar mais e mais. No meu caso, como eu sempre gostei muito assim de falar, de ajudar, sempre gostei de estar inserida nesses trabalhos em grupos, para mim me ajudou assim 100%. Até agora, com empresa, né, eu vejo o quanto isso foi importante, né? Esses trabalhos em grupo, essa parte de você ter que pegar algo X, você desmembrar para você desenvolver algo e você focar naquilo para chegar no resultado. Então, eu uso muito isso no meu dia a dia, né? Utilizar como se fosse uma receita de bolo, né? Fazer coisas por etapa. Então, isso agregou bastante na minha vida profissional. Até porque hoje a gente não trabalha sozinho, né? Sim. A gente sempre está com colaboradores ou até outros engenheiros aí que a gente procura estar trocando informações, trocando experiências. Então, todo esse conjunto de habilidades que a gente adquiriu na faculdade, principalmente, serviu agora para a nossa vida profissional. A minha experiência foi com a competição de robôs. Eu participei na faculdade dessa atividade extra, que foi a competição de robô, seguidor de linha. Foi a partir do 2º período que eu fui atrás de curso, né, de me especializar nessa parte da eletrônica, de mexer com a corrente contínua. E aí que eu aprendi a mexer na prototipagem eletrônica, que é o Arduino. Tive conhecimento de LED, o que era resistor, transistor, para montar esses robôs. Então, foi uma atividade bem interessante, assim, uma experiência boa que eu tive na faculdade. Meninas, vocês, depois que vocês encerraram aí a vida acadêmica da faculdade, que vocês se formaram, vocês sentiram alguma dificuldade para entrar no mercado de trabalho? Bom, no meu caso, eu não senti tanta dificuldade para me inserir no mercado de trabalho, porque antes de concluir o meu ensino médio, que era integrado ao técnico, eu já tinha tido a minha primeira experiência com estágio técnico. E esse estágio técnico, ele se deu até quando eu entrei na faculdade. Eu costumo até dizer que eu passei os 5 anos de graduação estagiando, porque no meu último ano do ensino técnico, eu me vi estudando
no ensino médio, concluindo. À tarde eu estagiava e à noite eu já estava na faculdade. Então, foi um ano assim, bem corrido, mas ao mesmo tempo me agregou muito, tanto na parte profissional quanto na vida acadêmica. Então, assim, eu passei os 5 anos de graduação estagiando, estagiei em 3 empresas diferentes. E quando foi no último ano, uma dessas empresas me ligou avisando que tinha abrido uma vaga para trabalhar como técnica, no caso eu seria uma técnica da programação e do controle da manutenção industrial. Então eu aceitei esse desafio, né? Decidi agarrar a oportunidade e passei os últimos 6 meses, que era o do TCC, né? Já estava com mais responsabilidade, eu andava até um pouco mais exausta, né, por conta do trabalho que tinha aumentado. Então, isso para mim foi muito bom, porque eu concluí a faculdade já inserida no mercado, não trabalhando como engenheira eletricista, mas eu já estava trabalhando na área. Já há um passo já para Isso. conquistar o trabalho como engenheira, né? Eu também não tive dificuldade, eu consegui estágio cedo. Passei por 5 empresas no período da graduação. Cada uma eu tive uma experiência diferente na área da engenharia elétrica, convivi com pessoas diferentes. Então, foi muito importante para eu ter hoje aberto também a minha própria empresa. Depois que eu me formei, eu passei por essa dificuldade, né, já como responsável técnica, de não valorizarem, né, o que eu falava, mesmo com tudo aprovado. Eu senti essa dificuldade em continuar trabalhando. Foi o que me impulsionou a trabalhar por conta própria. Então, hoje eu tenho minha equipe, eu cuido da parte de vendas, projeto, execução, tudo responsabilidade minha. Hoje eu sinto mais facilidade em trabalhar assim. E meninas, vocês fizeram algum curso ou vocês fizeram o Projetista Master? Bom, quando eu ainda estava trabalhando nessa empresa como técnica em eletrotécnica, eu tive a curiosidade de trabalhar com energia solar, de conhecer um pouco mais, me aprofundar. Então, eu fiz um curso de energia solar, que foi o Projetista Master. Depois do Projetista Master, eu fiz um outro curso de energia solar, que foi quando eu comecei a me sentir segura. E aí eu comecei a fazer pequenos projetos. Vi algum amigo meu que era engenheiro eletricista, que estava recebendo pelo projeto, e eu dizia, deixa eu ir para tua casa, fazer esse projeto contigo, mas não precisa me pagar nada não, eu só quero aprender. Se eu errar, você me fala se eu estou errando alguma coisa. Então, eu fui começando assim, aí fui fazendo pequenos projetos, até o dia que eu me senti seguro o suficiente para poder dizer, eu vou abrir a minha empresa, eu vou trabalhar com energia solar. E foi assim que se deu. Então, quando eu senti dificuldade, né, nesse projeto que eu comentei, quando eu estava no estágio, eu vim atrás do Clube da Elétrica e me especializei nesse curso de Projetista Master. Então, foi com ele que eu consegui aprovar meu primeiro projeto. A partir desse ensinamento, que foi diagrama, que eu tive o conhecimento de tudo que a norma local exigia para aprovar o primeiro projeto. Então, meninas, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Tá? Eu queria que vocês também falassem aí o @ de vocês, onde as pessoas possam conhecer vocês aí nas redes sociais. E, desde já, o nosso muito obrigado. Eu agradeço pelo convite, foi um papo maravilhoso aqui no Clube da Elétrica. E me sigam no Instagram, meu Instagram é Edmarise Cruz. E o profissional, que é o da minha empresa, é Soliluz Engenharia. Bom, muito obrigada pelo bate-papo, pelo convite, principalmente. Foi muito legal compartilhar as experiências com vocês. E o meu Instagram, o pessoal, é Brenda VS Rocha e o profissional é Solar Machado Engenharia. Então, gente, até mais, até o próximo episódio e fui!